Bom dia, meus amores! Hoje a nossa avaliação é de História e Geografia. Então, a nossa atenção hoje é dobrada, porque é muita coisa, mas eu tenho certeza que vocês vão se sair muito bem na nossa avaliação. Lembrando, né, que a nossa avaliação de História, os conteúdos que nós estudamos sobre eu e os outros, né, aprender as diferenças, né, como as pessoas são diferentes, a respeitar as diferenças dos nossos colegas, né, tratar as pessoas bem e aprender a conviver, né, com os nossos grupos de convívio, que são as pessoas mais próximas de nós, né, os nossos amigos da escola, da igreja, da nossa rua, a nossa família, né? Então, fazer boas ações. Vamos iniciar nossa avaliação de história. A avaliação de história, vamos preencher o nome completo, tá bom? E a primeira questão pede para vocês ler com atenção, vale 2 pontos. Falando de respeito. Respeito significa outras coisas também. Ouvir pessoas com opiniões diferentes da nossa, mesmo quando a gente não concorda com elas. Considerar os sentimentos dos outros para não magoá-los é uma maneira de respeitá-los. Coisas que dizemos de brincadeira podem ferir sentimentos. Às vezes, respeitar é não atrapalhar, não invadir a privacidade das pessoas, por exemplo. Porque elas podem querer ficar sozinhas e quietas para pensar, para ler ou simplesmente para relaxar. Respeito também significa seguir algumas regras que nos ajudam a conviver uns com os outros. Por isso, há regras na escola, como não brincar com tesouras e não espalhar tinta pela classe, tá? Esse texto é do livro E Eu Com Isso, Aprendendo sobre Respeito, né? De Brian Moses, tá? Então, esse texto fala sobre o respeito. Vocês podem ver que tem algumas crianças aí, né? Diferentes, né? Cada uma de um jeito diferente. E aí elas se respeitam, né? Estão de mão dada, são colegas. A letra A fala assim: qual o título do texto? Né? Vocês sabem aonde fica o título do texto, que nós já estudamos isso em português. E aí vocês vão colocar o título do texto aqui na letra A para a tia Joilma. Em seguida, a B fala sobre o que fala o texto. Então, vocês vão ver sobre o que fala o texto. Eu tenho certeza que vocês já sabem, mas se não estiverem lembrando aí, vocês vão fazer a leitura novamente. Lembrem que a tia disse que para interpretar um texto, vocês precisam ler a primeira vez. Na segunda vez, vocês vão conseguir compreender mais coisas sobre ele, né? Então, vocês podem fazer outra leitura para ver sobre o que fala o texto. A C. Quem são os autores do texto? Os autores do texto está aí também. Quando a tia Joilma leu, a tia Joilma falou o nome dos autores. Vocês podem dar uma olhadinha, tá? E escrever aí na letra C. A segunda questão fala que o texto fala sobre várias formas de respeito. Escreva 2 delas. Então, quando vocês forem ler o texto, né, com a ajuda do papai e da mamãe, vocês podem identificar 2 formas de respeito. Escrever aí nessas linhas abaixo para a tia Joilma. Essa questão vale 1 ponto. Nessa página, nós temos aí a terceira questão, né? E fala assim: respeito significa ouvir as pessoas com opiniões diferentes da nossa, mesmo quando a gente não concorda com elas. Você concorda com essa frase? Por quê? Você vai aí dizer a sua opinião, né? Se você acha que essa frase combina assim com você, se você acha que concorda com essa frase. Que ouvir as pessoas com opiniões diferentes da nossa, mesmo quando a gente não concorda com elas, é respeito, tá? A tia Joilma falou sobre isso também nos primeiros vídeos, explicando as aulas. E também fiz uma explicação para vocês na revisão sobre isso, tá? Então, vocês vão dizer se vocês concordam ou não e por quê.
tá? Tem que dizer por quê. Vale 1 ponto essa questão. A 4ª questão. Dê exemplo de algo que você poderia dizer e que poderia ferir os sentimentos dos coleguinhas, tá? Então, vocês sabem, algo que vocês poderiam dizer, que poderiam ferir os sentimentos dos coleguinhas, e você vai dar um exemplo para a tia Joilma, tá? A 5ª questão. De acordo com o texto, as regras nos ajudam a conviver uns com os outros. Cite uma regra que devemos seguir, tá? Uma regra que nós devemos seguir na escola, você vai escrever aí, em casa, tá? E no trânsito. A tia falou sobre as regras que nós devemos seguir na escola. Vocês sabem quais as regras que vocês devem seguir em casa. E no trânsito também nós estudamos, né? Que o trânsito também tem regras e quais... vocês vão dizer uma das regras que nós devemos seguir no trânsito. A 6ª questão, vocês vão observar os alunos da professora Márcia. São alunos diferentes, né? E aí entra o nosso conteúdo, que é respeitar as diferenças. E agora vamos responder o que se pede na questão aqui que está vindo. Podemos dizer que todo mundo é igual? Vocês vão colocar aí nessas linhas se nós podemos dizer que todo mundo é igual. B. Quais são as diferenças que você observa nessa turma? Nessa turma que vocês olharam aí, na turma da tia Márcia, quais foram as diferenças que vocês observaram aí? E C. Normalmente herdamos algumas características físicas de nossos parentes. Alguns se parecem com o papai, outros com a mamãe ou até mesmo com a vovó. E você, se parece com quem? Então, vocês vão responder para a tia Joilma, né? Que as características físicas de vocês se parecem com quem da família, tá? Então, essa foi a nossa avaliação de história. A tia deixou um recadinho para vocês aí. A regra de ouro: trate os outros como gostas que te trate, tá bom? Então, essa foi a nossa avaliação. Um beijo. E qualquer dúvida, conte comigo, tá? Tchau, crianças.